Eduardo Soares, e já vou aproveitar, Luiz Eduardo, pedir para você fazer aqui um comentário de abertura. Estou feliz em te ver, porque você teve aí, você tá se recuperando aí, estou vendo que você está bem, que bom que você pôde vir aqui conosco hoje. Eu tenho a notícia da Julita, a Julita não pôde estar aqui, ela pediu assim, generosamente para a gente, explicou que não poderia estar aqui conosco hoje. Então a gente vai fazer esse debate aqui com o professor Marcos Rolim e Luiz Eduardo Soares, para quem eu peço, Luiz Eduardo, uma contextualização, vamos dizer assim, na medida do possível, desse episódio e com todo o contexto que envolve isso, né, na vida do brasileiro. Professor Luiz Eduardo, na sequência, Marcos Rolim. Conde, um prazer grande estar com você e estar com meu querido velho amigo de longa trajetória, Marcos Rolim. Conde, só uma pergunta, eu não estou me vendo, vocês estão me vendo? Estamos te vendo, sim. Isso aqui importa, eu já me conheço. Acho que tem alguma coisa... Então tá bom. Eu só senti um ruído aqui no seu som, que não sei o que poderia ser, mas vamos ver se estabiliza. Qualquer coisa eu peço para você sair e entrar de novo. Eu acho que vou fazer o seguinte, se você me perdoe, aí você começa conversando com o Marcos, eu vou entrar pelo celular, porque caiu a internet aqui, e eu acho que é mais seguro, a imagem fica pior, mas é mais seguro. Então, desculpe por isso, já retorno já. Perfeito, então. Então vamos aguardar a reentrada aqui do Luiz Eduardo Soares e vamos começar. Opa, peguei aqui no clique no susto. Professor Marcos Rolim, obrigado por estar aqui. É um debate que nós vamos fazer aqui por sugestão do professor Luiz Eduardo e urgente, né, para todos nós. O professor Marcos Rolim é doutor em mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Sociologia pela mesma instituição, especialista em Segurança Pública pela Universidade de Oxford e jornalista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo. Então, o pedido que eu fiz ao professor Luiz Eduardo, eu faço agora para você, que é contextualizar o nosso desafio de debater esse tema tão difícil para todos nós brasileiros. Muito bem. Conde, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar do lado de um gigante como Luiz Eduardo, né? A Julita também, uma pessoa tão importante nesse debate sobre políticas públicas. É uma pena que ela não pôde participar aqui, porque eu acho que o tema da guerra contra as drogas, que é um tema que ela vem se dedicando, é muito importante nesse cenário, né? Mas, muito brevemente, assim, porque eu imagino que o teu público que nos assiste aqui já tem os elementos fundamentais, mas nós estamos diante da maior chacina já produzida por polícias no Brasil, superou o massacre de Carandiru, com a grande diferença de que esse resultado tem sido razoavelmente aceito e até, digamos, apoiado por parcelas bastante expressivas da população, especialmente por aqueles que moram nessas regiões dominadas territorialmente pelo tráfico de armas. Aqui uma primeira questão importante, Conde, que é o seguinte, essa situação que o Rio de Janeiro enfrenta, que envolve o domínio territorial de forças pelo papel que desempenham no tráfico de drogas, mas sobretudo pela força das armas, né? O caso do Comando Vermelho é bastante conhecido, é uma organização criminosa que avança em territórios do Rio de Janeiro pela força, pelo poderio das suas armas, né? Então, controle territorial armado dentro de um Estado democrático de direito é alguma coisa inaceitável, algo que não se poderia tolerar jamais, né? Entretanto, o que nós temos visto? Não há uma estratégia, inclusive do ponto de vista da repressão, se nós pensássemos exclusivamente na repressão, né? Vamos tentar enfrentar o tráfico de drogas a partir de uma lógica repressiva. Esse tipo de operação que nós vimos acontecer, mais uma vez, no Rio de Janeiro, o professor Luiz Eduardo tem chamado a atenção para essa compulsão, né, da repetição de estratégias dessa natureza, ela não agrega nenhum resultado, inclusive nesse objetivo de retomada dos territórios, porque a gente poderia pensar, bom, tudo bem, foi um horror, mataram 120 pessoas, mas, caramba, o território foi retomado, então agora o Estado assume aquele território, o Comando Vermelho é derrotado, né? Então, diante desse quadro, uma ética, digamos, utilitarista, poderia até dizer, bom, mas então valeu a pena, né? Não estou dizendo que a morte vale a pena, porque ela não vale nunca a pena. Sempre que há uma morte, nós temos um fracasso. Sempre que nós temos a morte, seja de suspeitos, seja de policiais, como no caso,
4 policiais, Conde. Olha, pode existir outro episódio com 4 policiais mortos, talvez o professor Luiz Eduardo se lembre. Eu não me recordo, eu acompanho segurança pública, sei lá, mais de 30, 40 anos, eu não me recordo de um outro momento onde 4 policiais tenham perdido a vida numa operação policial. Então, não vale a pena, evidentemente, mas retomando o argumento, se isso tivesse redundado na retomada do território, na derrota da facção, alguém poderia até, numa outra ética, dizer, bom, foi um custo necessário para conseguir esse resultado, mas sequer se cogita desse resultado. Quer dizer, não houve retomada do território. Seguramente o tráfico de drogas continua operando da mesma forma do que antes do massacre. E se eventualmente o Comando Vermelho for derrotado, tiver que se afastar daquela região por alguma razão, não acho que essa seja a tendência, outra facção criminal ou uma milícia poderá ocupar aquele espaço. Então, do ponto de vista repressivo, retomando o argumento, né, pensando sobre a ótica exclusivamente repressiva, a operação não produziu resultado nenhum, absolutamente nenhum resultado, né? Então, algumas pessoas já observaram isso, quer dizer, as apreensões realizadas, as prisões realizadas, sequer estão vinculadas aos mandados de prisão que foram expedidos pela justiça. A impressão, então, toda que nós temos é que, na verdade, Conde, a operação ela obedeceu estritamente a uma lógica político-ideológica. A questão fundamental foi a seguinte: a extrema-direita no Brasil estava sendo cada vez mais isolada por conta da estratégia maluca que eles inventaram, né, de chantagear o Brasil, do exterior, etc, etc. Isso aí, na verdade, acabou invertendo um pouco a correlação de forças políticas, né, fortalecendo o próprio governo, que assumiu uma postura, nesse particular, correta, né, de não se submeter a essa chantagem, e essa pauta da extrema-direita acabou enfraquecendo o seu discurso. A operação policial, ela surge nesse momento como uma tentativa de retomada do protagonismo, né? Eu acho que isso está na base, assim, um pouco da reação do presidente Lula, no sentido de não demarcar com essa barbárie, mas isso é uma discussão para logo após. Eu quero aprofundar depois o tema do governo federal e a sua responsabilidade nessa história toda. Mas, enfim, fundamentalmente trata-se de uma retomada de um discurso de extrema-direita na segurança pública, muito articulado agora com o exemplo de Bukele em El Salvador. Então, quando Eduardo Bolsonaro fala em buquelização do Brasil, quando todas essas lideranças se somam a esse discurso de que é preciso buquelizar o Brasil, o que nós estamos presenciando é a pedra, digamos assim, fundamental daquilo que será o discurso da campanha presidencial ano que vem, de qualquer que seja o candidato apoiado pela extrema-direita. E esse discurso será: é preciso prender em massa, é preciso matar suspeitos, né? Então, Bukele vai ser a referência. Isso é uma ameaça para a democracia brasileira, é uma ameaça para todos nós. Não é possível tolerar esse tipo de discurso, e será claramente o discurso da extrema-direita. Então, eu situo a Operação do Rio claramente como uma tentativa de retomada do protagonismo dos setores da extrema-direita. Talvez haja também, Luiz Eduardo tenha assinalado isso, outros pesquisadores também, isso também se soma, talvez, a uma estratégia do próprio governador, que está sendo processado por várias denúncias de corrupção, e talvez seja um momento também dele de procurar mudar um pouco esse discurso, desviar um pouco o eixo, né, para retomar um pouco o seu protagonismo e talvez se livrar de uma condenação judicial. Então, esse é o quadro geral que nós estamos assistindo. Eu acho que é uma ameaça extremamente grave quando a gente discute, por exemplo, o tema do terrorismo, né? Essa ideia de classificar os grupos, as facções criminais como terroristas, isso tem enormes implicações do ponto de vista da segurança pública, porque nós retiramos do jogo a ideia de segurança e passamos a tratar isso como uma lógica de guerra e de extermínio. Perfeitamente. Olha, preâmbulo aqui, de muita intensidade, densidade para a nossa comunidade. Nós vamos tentar trazer todos esses temas, a questão do terrorismo, do narcotráfico, da fragilidade do governador do Rio de Janeiro judicial. Hoje ele está sendo julgado pelo TSE, diga-se de passagem, e eu sinto que as placas tectônicas aqui, já tinha falado na primeira inserção, estão se movendo no que diz respeito à segurança pública no país, e convido a comunidade que está nos assistindo aqui, grande audiência, para fazer perguntas aqui, aproveitar a presença dos dois professores aqui nessa área. Professor Luiz Eduardo, eu vou pedir para você repercutir simplesmente aqui a fala do professor Marcos Rolim. Eu acho que daí a gente entra nos temas específicos na sequência. Perfeito, Conde. Então, reitero o agradecimento por esse convite. Um prazer grande estar com você, com toda a comunidade e com meu querido amigo Marcos Rolim. E concordo inteiramente com a avaliação que Marcos Rolim apresentou.
de fato, não se trata propriamente, acho que a gente com facilidade cai nessa armadilha, que é uma armadilha político-ideológica, valorativa, moral e discursiva, retórica, né? Quando a gente trata aquela incursão como operação policial, operação de segurança pública. Eu mesmo faço, claro, nós o fazemos, porque essa é a linguagem usual e essa, então, é a rotina do diálogo que se torna público, etc. Mas acho importante que nós assinalemos, como o Marcos já fez, que, de fato, ninguém que não seja absolutamente ingênuo ou distante da problemática da segurança pública poderia supor que uma incursão daquele tipo pudesse contemplar algum propósito efetivo na provisão de segurança, porque, como de hábito, uma intervenção daquela natureza provoca mortes de suspeitos, mortes de policiais, e, como disse Marcos, de forma inaudita, matando 4 policiais. A intervenção desse tipo atinge a comunidade, inocentes da comunidade, etc. No dia seguinte, tudo retorna à rotina e as dinâmicas se reproduzem, não há qualquer interceptação em seu curso. Portanto, isso não produz nenhum resultado. Se o resultado fossem prisões específicas, cumprimento de mandados, um fracasso retumbante, tampouco isso justificaria a operação, porque não foram presos aqueles aos quais se dirigia, ou contra os quais se dirigia a suposta operação. Apreensões, essas apreensões nós sabemos como se dão, elas são uma gota no oceano, não alteram significativamente a correlação de forças, digamos assim. Ela faz com que aqueles operadores do varejo sejam substituídos por outros e os negócios se desdobram, prosperam, às vezes até em benefício do próprio comércio das substâncias ilícitas, porque o preço eventualmente sobe sem que isso obste o consumo, isso amplia vantagens, isso pode alterar o balanço das forças em disputa geopolítica no Estado, entre as forças criminais, eu digo, porque há milícias e há o outro comando, o comando terceiro puro, e intervenções desse tipo, por vezes, alteram esse balanço de força. Mas, basicamente, não se trata de segurança pública, em nenhum sentido. Então, por que esse momento e por que essa ação criminosa, de fato, né? Com esse resultado trágico, absolutamente inaceitável por qualquer parâmetro? Bom, isso foi feito há uma semana do julgamento, como o Marcos dizia, há uma semana do julgamento do governador no TSE, com grandes chances de condenação, pelo menos até a véspera da intervenção. Nós sabemos que há agora a intervenção também, a introdução no discurso da ultradireita brasileira da expressão narcoterrorismo, de modo a inscrever o seu código, a sua gramática, no discurso transnacional da ultradireita, em sintonia com o discurso de Trump e abrindo o flanco nacional a eventuais intervenções externas, porque, afinal de contas, é como se o governador, e depois nós ficamos sabendo que ele já enviara antecipadamente para Washington documentos solicitando a reclassificação da facção criminosa como narcoterrorista, e isso teria sido, inclusive, mediado por Eduardo Bolsonaro. Então, há toda uma intervenção bastante objetiva nesse sentido, com intenções políticas indiscutíveis, e essa reclassificação funcionaria como uma espécie de passaporte ou senha conferidos aos Estados Unidos para que se considerasse a eventualidade de alguma ação no interior do Brasil ou fora do Brasil, mas voltada contra brasileiros. Nós estamos vendo o que está acontecendo nas proximidades da Venezuela, mesmo numa área internacional, em ações que são criminosas, que não têm suporte no direito internacional, não encontram apoio legal absolutamente algum, são incursões
que destroem embarcações supostamente vinculadas a tráfico de drogas, sem que haja qualquer demonstração, qualquer transparência, qualquer controle a respeito disso. E o Brasil fica exposto e vulnerável a eventuais ações, e ano que vem, ano eleitoral, o tema da buquelização, o tema da segurança pública entendida à moda de ação transnacional contra o terror, inserindo o Brasil numa cadeia transnacional, tudo isso emerge um potencial que requalifica a direita na disputa. Isso alterou a agenda pública, modificou a correlação de forças no momento em que o governo federal, dizia o Marcos com razão, saíra das cordas em função da agenda então colocada, que era da luta pela soberania, pelo respeito à soberania. Depois de um grande êxito do Lula na viagem internacional, encontro com Trump, tudo indicava o favorecimento da candidatura a Lula. A ultradireita se dividia em guerras fratricidas, o governador de São Paulo se mostrava mais retraído, anunciava a sua desistência da competição eleitoral nacional, e esse quadro sofre, então, uma intervenção brutal com a reversão das questões, e nós sabemos que quem dita a agenda se torna protagonista no momento subsequente da ação política. Portanto, temos muito mais um quadro político às custas de tantas vidas e do reforço a um discurso e uma postura que são, de fato, endossos à barbárie. Então, um recuo extraordinário. Nós que já vivemos essa regressão, temos vivido, né, nos últimos períodos. Olha, eu vou passar agora a palavra para o professor Marcos Rolim. Fica à vontade para destacar pontos da fala do professor Luiz Eduardo, mas eu já queria colocar um tema aqui para a gente discutir, que é o seguinte. Nós tivemos pesquisas sobre opinião pública, ato contínuo à suposta operação, como vocês estão dizendo aqui, né? E também sem surpresas, no sentido de que a gente percebe que a população apoia esse tipo de ação. Agora, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso. Queria que vocês tentassem responder aqui para a gente. Primeiro, porque a pesquisa Atlas Intel acho que não deve nem ser levada a sério. Quer dizer, uma pesquisa por internet, nesse particular, acho que não tem como você levar a sério. Deu 84%, 90% de apoio à ação. E depois vieram a Quest e o Datafolha, que deram números próximos a 60% da aprovação da operação, da suposta operação no estado do Rio de Janeiro. Parece que esses índices aumentam quando a gente chega na comunidade. A minha pergunta, professor Marcos, é o seguinte: as perguntas certas estão sendo feitas? Porque quando eu vejo o relatório dessas pesquisas, eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida também da confusão que paira na cabeça do brasileiro que vive diante de um Estado que é muito violento, né? Como é que a gente pode ter? E também da validação, né? Já que a população aprova, então está valendo. Então não temos de fazer as críticas necessárias do ponto de vista da questão dos direitos humanos e outras coisas mais. Eu não sei se o professor entendeu a minha questão. Sim. Um pouco difusa, mas eu já passo então a palavra para o professor Marcos Rolim, por favor. Não, primeiro, eu acho assim, a dúvida metodológica, ela é muito legítima, né? A gente precisa saber, de fato, quais foram as perguntas realizadas, que tipo de abordagem foi feita, dependendo, a gente que trabalha com pesquisa sabe disso, né? Dependendo do tipo de formulação. Por exemplo, as pesquisas no Brasil mostram que a maioria da população brasileira, a grande maioria, é contra o aborto, certo? Então, fazer pesquisa perguntando, você é a favor ou contra o aborto? A pessoa responde, sou contra. Agora, se você fizer uma pergunta, você é a favor que as mulheres que abortam sejam presas, condenadas à prisão? A maioria diz não, eu sou contra. Então, dependendo da pergunta, eu tenho dois resultados bastante diferentes e posso tirar conclusões equivocadas de cada um deles. Agora, no caso do Rio, a impressão que eu tenho, Conde, independentemente de que tipo de pergunta ou que tipo de problemas que nós temos, é inegável, é absolutamente inegável, isso é um dado da realidade, de que políticas dessa natureza possuem apoio popular. Qual é a expressão disso? Se é 50%, 40%, 60%, 70%, isso não faz muita diferença, porque qualquer apoio assim expressivo dessa ordem seria já muito preocupante. E eu acho que, nesse caso, cabe ao pensamento assim progressista, cabe à esquerda brasileira, refletir mais profundamente sobre isso.
A gente não pode ficar culpando as pessoas quando elas têm uma reação de apoio a um tipo de atitude como essa que a polícia tomou, desse tipo de operação. Eu acho que o tema central poderia ser classificado como desespero. As pessoas que estão submetidas, especialmente nas periferias, no Rio de Janeiro, o caso é muito específico, que é controle territorial de áreas geográficas. Isso não acontece em outros lugares do Brasil da mesma forma, especialmente no Rio Grande do Sul, onde eu moro, nós não temos áreas controladas por forças armadas em territórios, né? Então não é a topografia do Rio, a história do Rio, enfim, explica melhor esse procedimento, essa realidade. Mas é claro que as pessoas que estão subordinadas nessas regiões ao domínio do tráfico, esse domínio é tirânico, esse domínio ele explora as pessoas, ele viola direitos humanos, ele impede que essas pessoas vivam no Estado democrático de direito. Alguém perguntou aqui, classificar de terrorismo é uma ameaça à democracia, mas as facções não são ameaça à democracia? Eu já aproveito para responder. Sim, são ameaças centrais à democracia. As milícias ameaçam a democracia, as facções ameaçam a democracia. E essas pessoas que estão vivendo sobre esse jugo, elas se sentem aliviadas quando há uma notícia de morte de traficantes. É preciso interpretar isso. É um grito de desespero, né? Eu acho que acho que a Marilisa, não sei, eu li uma afirmação de uma jornalista a respeito disso, que deve se interpretar, na verdade, isso como um grito, né, de quem não tem alternativas. E aqui nós entramos, então, Conde, no ponto que eu queria só sinalizar, muito importante, né, o apoio da população, ou de parcelas da população à violência, à barbárie, surgem também num deserto de política pública a nível nacional. É importante que o governo Lula seja também cobrado a respeito dessa responsabilidade. Nós estamos vivendo num país que é um dos mais violentos do mundo e onde não temos um Ministério da Segurança Pública, para falar só numa coisa básica, que, aliás, estava no programa de governo da campanha eleitoral do presidente Lula, lá, quando ele formulou o programa, estava lá a ideia do Ministério da Segurança Pública. Eu não sei o que aconteceu depois, por alguma razão que nós desconhecemos, a gente pode até especular sobre quais seriam essas razões, mas não sabemos por que razão o presidente desiste dessa ideia de ter o Ministério da Segurança Pública. Sem o Ministério da Segurança Pública, não há governança possível na área. Não será o Ministério da Justiça, assoberbado com 200 mil atividades, né, e sem um corpo técnico qualificado para a segurança pública, que vai conseguir produzir política, vai produzir diálogo com os governadores, vai produzir uniformização de dados, etc., etc., tudo aquilo que nós sabemos que deve ser feito, né? Então, de alguma forma, essa decisão, simbolicamente, de não termos o Ministério da Segurança, significou, na prática, o seguinte: o governo federal não vai ser protagonista nesse tema. E se ele não será protagonista desse tema, ele opta por comer, digamos assim, pela beirada desse discurso repressivo. Então, nós não temos hoje no Brasil sequer um contraponto que diga assim, gente, não é por aqui, é por aqui. Nós temos essa linha, nós temos essa proposta. Isso não foi construído ao longo dos anos, né? O Luiz Eduardo, quando esteve na secretaria, começou a fazer isso. Não prosperou, não conseguiu sustentar porque o governo não queria esse protagonismo. Chamar para si o desafio de política pública de segurança traz riscos também. Ela pode dar errado, ela pode não dar certo, né? Então foi uma opção meio pragmática do governo e que foi profundamente equivocada. Profundamente equivocada. O problema que nós temos hoje é que nós estamos, de alguma forma, sob a hegemonia de um discurso da extrema-direita na segurança pública, que foi também construído pela inépcia da esquerda, pela incapacidade de produzir política. Isso não pode continuar assim. Então, eu acho que, inclusive, esse episódio do Rio não vai acontecer, enfim, nós sabemos que isso não vai acontecer, mas seria um momento muito importante para que houvesse a proposição do Ministério, para que o presidente dissesse, olha, gente, é o seguinte, eu achei que não era preciso, mas mudei de opinião, os fatos do Rio são graves o suficiente para dizer, vamos ter um Ministério da Segurança Pública, e talvez agregar aqui nesse Ministério, não para disputa político-eleitoral no Congresso, para trazer gente para garantir governança no Congresso, não, para governar a segurança pública, governança de segurança. Significa trazer para esse ministério os policiais mais destacados, mais competentes, os pesquisadores. Então, que esse tema de juntar o conhecimento da pesquisa e a expertise dos melhores policiais está sendo, por exemplo, tentado fazer isso pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública há muitos anos, né? O Fórum Brasileiro é um espaço que reúne policiais, que são também pesquisadores, que são de vanguarda, né? Que têm conhecimento prático da segurança, e pesquisas, né? Pesquisadores que trabalham com isso, estudam isso há décadas, para que a gente possa ter, de fato, um ministério que tivesse condição de ser protagonista nesse momento, está propondo coisas na área da segurança pública. Gente, é tanta coisa para propor, e o governo não propõe nada. Então, como não propõe nada, para
evitar o desgaste, fica... depois do massacre, liga para o governador dizendo, quero oferecer apoio, o que eu posso ajudar? Aí vai lá o Lewandowski, cria uma reunião, anuncia um escritório comum de combate ao crime organizado. Aí o governo manda para o Congresso um projeto de lei sobre as facções, para quê? Para aumentar a pena sobre facção. Sim, então agora, ótimo, vamos ter mais pena. Né? É toda a história da extrema-direita, da direita na segurança pública, isso é uma vergonha. Então é importante a gente sublinhar isso, sabe? É necessário que a sociedade civil pressione o governo para que tenha política de segurança pública. Não vai se aplaudindo o Lula o tempo inteiro, inclusive quando ele erra, que a gente vai conseguir acertar, entende? Então, assim, é preciso ter avanços nessa área. Eu não sei o que o Luiz Eduardo acha, mas tenho a impressão que nós raciocinamos na mesma linha, e quando eu discordo do Luiz Eduardo, em geral, ele tem razão. Então, vamos ouvir aqui o Luiz Eduardo. Vamos saber agora, então, o que o Luiz Eduardo... Só fazer uma pontuação. Ontem o Benedito Mariano, que também é um grande pesquisador, especialista nessa área, esteve aqui, e ele foi peremptório com essa questão que o professor Marcos propõe aqui de maneira também muito forte, que é a criação do Ministério de Segurança Pública, basicamente, né? Então, vamos lá, vamos ouvir o Luiz Eduardo Soares e depois eu quero trazer outros elementos aqui para a nossa discussão. Professor. Não, eu acho que o Marcos tem toda a razão em tudo que ele disse. Eu retomo o ponto inicialmente da pesquisa, da reação popular. Acho que a gente tira duas lições. Uma é que há um grande sofrimento popular, e o Marcos disse, né? Esse é um grito de desespero. É um grito de desespero, há um sofrimento aí acumulado, reiterado, diante da pasmaceira. O governador Cláudio Castro só apresenta a sua... Enfim, só se apresenta nesses momentos e promovendo banhos de sangue. Não há ações na sociedade, no cotidiano da vida popular, nesses bairros. Não digo apenas na área de segurança, né? Com a provisão de políticas públicas também. Enfim, não há estratégia, não há mobilização, não há investimentos de fato que sensibilizem a população. Ela se sente absolutamente abandonada e é humilhada pela tirania do tráfico, assim como pelo despotismo da milícia. A gente fala disso há anos e é um sofrimento agudo, importante. Isso marca a vida do dia a dia das populações locais. Então, é claro que há essa expressão de apoio. Mas, por outro lado, vamos nos lembrar que essas populações elegeram Bolsonaro e elegeram Cláudio Castro no primeiro turno. Então, nós estamos falando do grito de desespero que é real, do sofrimento que é verdadeiro, mas estamos falando também da consolidação de uma certa concepção a respeito do que seja o Estado, o papel do Estado, o papel das polícias. A confusão entre justiça e vingança continua se afirmando. O proibicionismo reina absoluto, inquestionado, e cada vez mais que as pesquisas apontam nessa direção, mais as esquerdas, não posso generalizar, evidentemente, mas, de uma maneira geral, esse campo progressista democrático no qual nós nos inscrevemos, mais e mais recua para negociar com esta realidade e evitando derrotas eleitorais. Então, essa disposição tática para ceder, recuar, renunciar, em nome de vitórias, de supostos triunfos, que depois se mostram vitórias de pirro, isso vai fazendo com que não haja uma anteposição, um antagonismo claro. Existe um papel didático, pedagógico na política que, quando reificado e autonomizado, destacado completamente da realidade, da mediação da própria realidade, das conjunturas, correlações de força, acaba sendo suicida. Você faz sempre um discurso descolado da realidade, afirmando seus princípios, seus valores. Tchau, boa noite, vai para o gueto da história. Por outro lado, se não houver, de alguma maneira, a preservação de valores fundamentais, a sua reiteração, se a convicção não ceder todo o tempo à responsabilidade, naquela dualidade weberiana, se a convicção for sempre reafirmada ao custo de eventuais derrotas, mas com muita firmeza e clareza, sem linguagem sectária, sem um vocabulário estreito,
mobilizando valores que são também valores presentes para essa população. São valores religiosos básicos, defesa da vida, a compaixão, a dignidade, são valores que estão presentes na cultura brasileira. Assim como esse impulso para a barbárie faz parte da violência que nos constituiu como sociedade, também fazem parte desses outros valores. Nós não vamos estar falando de Marte, de Júpiter, nós vamos estar falando a partir da nossa história também, da nossa cultura também. Essa disputa tem de ser feita, e ela não pode se resumir ao que fazer. Ela é o que fazer é fundamental na disputa, mas não pode se reduzir apenas ao que fazer. É preciso que alguns valores sejam reafirmados. O que aconteceu no Alemão, na Penha, é inaceitável. Mesmo que houvesse prisões, etc., é inaceitável. E isso distingue uma sociedade regida pela Constituição e que se organiza em torno do chamado Estado Democrático de Direito da barbárie. Ou isso se reafirma ou não. O Ministério Público impediu que o doutor Júlio, que é uma figura importantíssima, estou aqui tentando lembrar o sobrenome dele, porque eu chamo de Júlio e acabo esquecendo o sobrenome. Qual a referência? Só para ver se ele é procurador federal. Tá. E ele fez imediatamente um questionamento dirigido ao governador, logo depois da intervenção. E o Ministério Público do Rio de Janeiro interpelou o Conselho Nacional do Ministério Público para impedir que o doutor Júlio continuasse a questionar o governador em torno de algumas questões muito objetivas. Isso mostra a disposição do Ministério Público de, mais uma vez, agir como cúmplice dos massacres. O Ministério Público seria responsável, que é responsável constitucionalmente, por exercer o controle externo da atividade policial. Então, nós temos aqui uma composição que não envolve apenas a mídia corporativa e alguns segmentos, que envolve instituições em torno de uma leniência com certas práticas. Isso tudo acaba endossando certos valores. Esses valores estão presentes também, além do desespero, estão presentes também na sociedade, em seus vários estratos. E não nos esqueçamos do seguinte: essa intervenção foi profundamente racista, mais uma vez, porque quando se circunscreve uma determinada área da cidade, que é a área de favela, há uma espécie de endereçamento da abjeção social, porque nós sabemos quão geograficamente marcado é o racismo em sua forma de expressão, e isso acaba jogando água no mesmo moinho. Lá está o mal, lá reside o mal, lá está a fonte de todo o mal, da perversão, da brutalidade. E é preciso extinguir o mal numa guerra santa. Então, nós temos, de um lado, uma guerra contra o suposto narcoterror, que se transnacionaliza. E, de outro lado, uma guerra santa que se transcendentaliza. É uma espécie de santa aliança entre perspectivas imperiais, a ultradireita, e uma determinada leitura teológica do Velho Testamento. Não por acaso essas religiosidades populares estão endossando uma determinada perspectiva. Isso tudo está presente nessas pesquisas e, por isso, por mais que nós questionemos, como disse muito bem o Marcos, questionemos as metodologias e os eventuais resultados, até porque eles vão oscilar quando vierem à tona as mutilações, as torturas, as decapitações, quando vierem à tona as outras informações, isso vai mudar, isso está em curso, isso depende da disputa política, mas o fato é que isso encontra raiz numa sociedade que elegeu Cláudio Castro no primeiro turno. E quanto ao governo federal, é isso que o Marcos disse. O governo federal tem sido omisso para evitar desgastes. Então, é compreensível que, diante de uma correlação de forças terrível, diante do risco de retorno do neofascismo bolsonarista, diante do acuamento e das chantagens a que é submetido o governo federal todo o tempo pela Faria Lima, mídia corporativa, as pressões de toda a ordem, o Congresso, os governadores nas áreas centrais do país, economicamente, é natural que haja temor de assumir mais agenda de risco.
Entretanto, não fazê-lo, nós dizemos isso, eu, Marcos e outros amigos e colegas de muitos e muitos anos, há décadas, não fazê-lo implica um acuamento muito mais grave, implica ter de ceder sempre ao discurso da ultradireita, atuar de forma complementar e, portanto, cúmplice, e fazer com que a própria identidade política se degrade, perca sentido. Então, bom, temos a PEC da segurança, isso é muito pouco. Há ali algumas indicações importantes, interessantes, num certo contexto, nós podemos valorizar, mas é a isso que se reduz a força política extraordinária de um governo federal, ainda mais do presidente Lula. Mais uma vez, é a isso que se reduz, e essas atitudes de colaboração com o governo do Estado que são compreensíveis do ponto de vista institucional, sobretudo nesse contexto político, mas que acabam endossando o inaceitável. Quer dizer, nós vamos baixando o sarrafo, né, das nossas exigências, é um rebaixamento absurdo, é uma renúncia, é uma capitulação. Então, nós estamos sitiados pela ultradireita e estamos capitulando. E isso é inaceitável. Eu vou passar imediatamente para o professor Marcos Rolim, porque se eu fizer algumas elaborações agora aqui, acho que vai desviar um pouco de tudo que o professor Luiz Eduardo falou, e eu queria ouvir a reação aqui do professor Marcos Rolim sobre tudo isso. Quer dizer, talvez um único comentário é de que as reações a essa suposta operação, elas estão acontecendo, né? Nós tivemos a presença do ministro Alexandre de Moraes ontem no Rio de Janeiro, nós temos entidades, nós temos pedidos de impeachment do governador Cláudio Castro, quer dizer, as coisas estão acontecendo aos poucos, e isso está se consolidando e está se estabelecendo um cenário, na minha visão. Professor Marcos, por favor, então, vamos lá. Eu acho assim, o Eduardo, me parece, pega um ponto muito importante, que é essa questão da definição de princípios, né, dos quais a gente não pode abrir mão. Então, quando qualquer governo, né, ele passa a operar numa lógica exclusivamente de resultados eleitorais, porque é disso que se trata, né? Sim. A tendência é que sejam governos conservadores, eles acabam conservando o status quo, porque não há sequer a disponibilidade de produzir um deslocamento na opinião pública, porque é preciso produzir deslocamentos, né? Se a gente quer governar um país, se temos um estadista, né, tem que pensar nos interesses de Estado, de longo prazo, etc, etc. Então, só tem uma questão que aí eu acho que talvez a gente esteja também de acordo sobre isso, que me parece muito importante, decisivo do ponto de vista da disputa política. Porque se é verdade que nós temos que fixar claramente o valor, e o Luiz Eduardo pega isso, quer dizer, a vida é um valor fundamental, não é inegociável, de acordo. Agora, para eu produzir um diálogo mais amplo com a população, eu preciso disputar no terreno das políticas públicas. Eu não tenho como fazer essa disputa apenas do ponto de vista moral. Esse é um ponto que eu acho muito importante. Porque aquele que não tem proposição para oferecer, ele não pauta a disputa política, ele fica sempre na defensiva. Então, hoje o governo está na segurança pública claramente numa posição de defensiva. Toda a sua base social, que discorda do que aconteceu, não sabe o que dizer, a não ser se lamentar, a não ser atacar, a não ser dizer que aquilo está errado. Mas o que a gente propõe? O que se propõe para enfrentar o crime organizado? O que se propõe para enfrentar... Então, eu acho que esse tema é central. Com relação aos policiais brasileiros, o Luiz Eduardo levantou no último livro dele, Escolha Sua Distopia, que, aliás, é uma obra assim, que eu recomendo para todo mundo, devia ser leitura obrigatória assim, nessa discussão no Brasil. Mas ele levanta, num dos seus ensaios, a hipótese, a sua sensibilidade, né, levanta uma questão que é o seguinte: o que vai acontecer no Brasil quando uma ordem judicial for dada e uma organização policial se recusar a cumpri-la? Levantando a hipótese de que talvez venha das polícias hoje a possibilidade de uma resistência a uma ordem judicial, e isso seria, digamos assim, um atentado ao Estado Democrático de Direito. O que se faz quando uma força armada se recusa a cumprir uma ordem judicial? Tomara que isso não aconteça, tomara que a gente esteja ainda muito longe disso, né? Mas é preciso discutir, é preciso conversar, dialogar com os policiais brasileiros.
que estão, em sua grande maioria, hegemonizados por esse discurso da barbárie, né? Contaminados por essa lógica do confronto, pelo ethos guerreiro, etc, etc. Então, como é que a gente abre esse diálogo com os policiais brasileiros, se eu não tenho o que oferecer? Deixa eu dar só um exemplo do que nós poderíamos oferecer. O presidente Lula poderia mandar para o Congresso uma proposta, ainda que a chance de aprovação fosse zero, não importa. Mas esta proposta, uma só, apresentada no Congresso, muda a relação com as polícias. Nós sabemos que as polícias brasileiras não possuem carreira única. Luiz Eduardo estimulou uma PEC da segurança pública, há muito tempo atrás, o senador Lindenberg Faria, sobre esse tema, a reforma do modelo de polícia. Os nossos policiais, Conde, é o único lugar do mundo que isso acontece, entram por duas portas na polícia. Tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. Há uma porta para aqueles que serão mandados, é uma porta de entrada para aqueles que irão mandar, certo? Não há uma carreira unificada em cada polícia. Então, os policiais brasileiros não têm carreira. Grande parte deles olha para o futuro e não tem futuro nenhum, porque eles não têm condições de subir, não têm condições de chegar numa carreira. Em todas as polícias do mundo, Conde, só há uma porta de entrada em cada polícia. Todo chefe de polícia no mundo um dia foi patrulheiro, ele entrou pela mesma porta que os seus colegas, e um dia esse cara vai chegar lá, o que vai ser chefe de polícia, passou por toda essa carreira. A gente não tem carreira para os policiais. Muitos estão sonhando, estão na polícia, mas estão loucos para sair da polícia, atrás de outro concurso, de outra possibilidade, e muitos se evadem. A gente está perdendo hoje oficiais das polícias militares para outros órgãos, porque não tem carreira, não tem valorização profissional. Então, se o governo apresenta uma proposta de uma PEC, dizendo que as polícias terão uma só carreira, em cada polícia, uma carreira, uma só porta de entrada, o que esta proposta produziria no cenário político brasileiro? As elites das polícias seriam imediatamente contra, eles são contrários. Então, os oficiais, os coronéis, os delegados são contra, porque, claro, eles estão numa posição de privilégio e não vão querer perder essa posição de privilégio. Mas 90% dos policiais brasileiros seriam a favor dessa proposta. 90%, de certeza. Não estou fazendo um chute. A parte de baixo da polícia toda apoiaria uma proposta como essa. O problema aqui é que a extrema-direita não teria condições de defender essa proposta. Eles não podem defender essa proposta. Eles ficariam contra os policiais da base. Então, esse é o exemplo que eu estou dando do que é como se move a conjuntura política a partir do protagonismo de quem apresenta uma proposta. Tem que apresentar a proposta, mas hoje a gente não tem. A PEC da segurança, como o Luiz Eduardo falou, eu concordo plenamente. Não é que ela seja errada, ela é uma PEC correta, tem que ser aprovada e coisa e tal, mas ela apenas constrói um terreno um pouco mais favorável para ações conjuntas, para unificação de ações, enfim, mas nada que vá de fato alterar as políticas de segurança pública no Brasil. Então, não vai ter um efeito que se espera de que a partir da PEC aprovada nós teremos, então, finalmente, condições de enfrentar o crime organizado. Não vamos ter. Então, é preciso, para isso, política pública. E assim a gente pode deslocar a opinião pública, inclusive fazer a disputa com os policiais brasileiros que estão, em sua grande maioria, tem pesquisas sobre isso, né, que mostram claramente, completamente aderiram a esse discurso de extrema-direita. E também não é culpa deles. Não se ofereceu outra coisa para eles, né? Acho que o problema, fantástico, né, tá sendo muito importante aqui, acho que um encontro histórico, dois grandes especialistas. O que eu vejo que o professor Marcos Rolim está propondo é preciso ter volume, né? A esquerda, os setores democráticos, precisa ter massa de propostas, né? Ocupar esse espaço, e eu vejo que é sempre uma dificuldade, né? Existe um... Eu até queria colocar em perspectiva, então, para essa próxima rodada, professor Luiz Eduardo, que é o discurso que eclodiu ontem do ministro Fernando Haddad, inclusive, anteontem, e que toma um pouco desse imaginário de que a esquerda não tem política de segurança pública, que os setores democráticos não teriam, mas que o que está se colocando, a meu ver, nesse momento na cena? O governo federal e a esquerda, por assim dizer, propondo inteligência, como foi a Operação Carbono Oculto, e como foi a operação hoje na Bahia, que não teve uma gota de sangue, prenderam 31 integrantes do Comando Vermelho hoje na Bahia. Que também tem o seu histórico de violência, né? A polícia, as autoridades de segurança da Bahia, que é governada pelo PT há 20 anos, salvo engano. Então, colocar em perspectiva esse discurso da inteligência, da mobilização, de pegar o andar de cima, de não ficar preocupado com o traficantezinho pé de chinelo, né? Que tem apelo popular, mas oferecer resultados de
desbaratamento de quadrilhas que falsificam combustível, que é um dos processos mais que tem mais, enfim, onde as facções retiram seus recursos aqui no Brasil, porque também elas se internacionalizaram. Luiz Eduardo, acho que eu deixo agora com você essa leitura. Se está correta, o que você pensa? Não, sim, tá. E retomando o que o Marcos dizia, a gente vai caminhando passo a passo, né? A afirmação do valor, ela é fundamental. Nós não podemos aceitar o inaceitável, por definição, mas é insuficiente porque é preciso apresentar políticas públicas alternativas para que essa disputa se dê realmente, né? Na prática, e seja mais persuasivo também. Houve muita coisa no Brasil que já se fez, né, no caminho correto, no caminho da cidadania, da democracia, a despeito das limitações todas dessa estrutura organizacional que nós herdamos da ditadura, a despeito de tudo. Isso vai se perdendo no tempo da memória, isso não se acumula, isso não se converte, e não tem continuidade, não se converte num impulso para avançar. E eu acho que é o momento de nós reunirmos não só o que nos ocorre como sendo proposta importante, plausível e eficiente, como também, mais uma vez, fazer um esforço sistemático e, embora sintético, de reunião das experiências positivas para colocar na vitrine, digamos assim, como alternativa. E eu lembro, por exemplo, o Marcos lembrou a carreira única, que é um dos pontos-chave da PEC 51, que o senador Lindbergh, então senador, apresentou em 2013 ao Senado Federal, PEC para cuja elaboração eu contribuí, com muita gente, o próprio Marcos e tantos outros que ajudaram aquele processo, um processo que levou anos de acúmulo, etc. Há outras propostas que são também perfeitamente defensáveis nessa mesma direção, Marcos. Você lembrou a carreira única, que é a grande bandeira da massa policial. Então, essa é matadora, né, no sentido político e ideológico. Mas nós podemos lembrar outra, o Conselho Federal de Educação Policial. Essa foi... Nós sabemos que as diversas formações técnicas têm de ser supervisionadas, não é? Então, há o Conselho Federal de Educação, que acompanha a criação de universidades, de faculdades, etc. Você não pode, em cada esquina, criar uma faculdade de direito, né? E formar advogados em 6 meses, em 1 ano, e vender diploma na prática. Esse tipo de picaretagem está limitado, porque existem regras do jogo e existe uma instância que não é política no sentido direto, mas cumpre uma política superior, que não é de governo, é de Estado, e mais do que isso, da sociedade também. Esse grupo formado de conselheiros tem a responsabilidade de seguir certas regras e aplicá-las. No Brasil, nós temos ainda Babel na área de formação policial, né? Polícias militares formam de uma maneira, Polícia Federal de outra, Polícia Civil de outra, e cada Polícia Civil estadual a seu modo. Já houve momentos em que o Rio de Janeiro formou policiais civis em 2, 3 meses, por exemplo, enquanto outros estados exigiam quase 1 ano de formação, dependendo, né, da especialidade, etc. É preciso que haja limites, né, e que haja certas regras do jogo. Se todos se chamam policiais, como é que eles não se formam num ciclo básico comum? O médico que é cirurgião cardíaco e o pediatra conhecem o beabá da medicina porque cursaram a mesma base, são capazes de dialogar a partir de certos princípios comuns, etc. As especialidades separam, mas não eximem o profissional de um mergulho na sua formação comum básica, mesmo na engenharia, em qualquer área. Como é que na polícia, que é uma área tão importante, uma profissão tão importante, que a sociedade delega para esses profissionais o uso da força em seu nome, da força que tem de ser, evidentemente, aplicada
com moderação, de acordo com o que está estipulado, inclusive internacionalmente, para que o Estado Democrático de Direito seja respeitado. Mas isso é gravíssimo, é delicadíssimo, é sempre desafiador, é sempre dificílimo. Como é que essa profissão não é regulamentada de uma maneira não burocrática, mas, digamos, formativa, de um modo adequado? Então, quando eu fui secretário nacional, essa era uma das minhas responsabilidades, um dos projetos. Cheguei a dialogar com a reitoria da Unicamp, com o BNDES, o presidente do BNDES, então, o economista Carlos Lessa, o saudoso Carlos Lessa, e nós pensamos em recursos mínimos para a formação de um Conselho Nacional, incorporando as instituições, incorporando profissionais com longa trajetória, sem qualquer tipo de partidarismo, contemplando as melhores práticas transnacionais e indicando o que poderia ser um currículo mínimo com a supervisão. As polícias militares não sairiam formadas para a guerra, com ordem unida todo dia, e aqui e ali uma formação para dizer que se qualificou em questões mais abrangentes, etc. Não, esse tipo de formação teria de ser objeto de uma política nacional. Eu acho que dificilmente... É claro que a ultradireita vai dizer querem criar uma camisa de força, querem orientar as polícias no sentido ideológico, mas isso cai por terra rapidamente quando nós indicamos os critérios de formação do Conselho Federal, as suas obrigações, etc. Isso é perfeitamente defensável. Isso é difícil, do ponto de vista de racionalidade, alguém se opor a um impulso desse tipo. E há propostas mais audaciosas que alguns indivíduos que aceitem se arriscar podem formular. Não será uma proposta do governo federal, não será uma proposta endossada por quem tenha ambições político-eleitorais, mas devem circular na sociedade, por exemplo, como é que se abre uma porta para que alguém que esteja no crime saia. Porque há muitas situações, eu escrevi muito sobre isso, e, enfim, tenho falado sobre isso ao longo da minha vida, e Marcos conhece bem, já escreveu a respeito de situações análogas. Há situações, e não são poucas, em que alguém envolvido na trama criminal, sem condenação, mas antevendo um futuro de desgraça, né, que é de morte ou prisão, e depois com as consequências que se desdobram daí, pessoas desse tipo que querem sair, mas não podem. Não podem por quê? Sabem demais. Vão ser eliminados pela polícia. Não podem simplesmente se entregar às polícias ou se entregar ao sistema de justiça criminal. Eles serão eliminados, eles são arquivos vivos, porque não há crime sem participação policial no Rio de Janeiro. Eles conhecem os operadores, os mediadores, etc. Então, eles são prisioneiros do seu passado. E assim eles arruinam o seu futuro, mesmo desejando sair. E a possibilidade, então, de saída condicionada, né, não é uma anistia ampla e restrita, aleatória, etc., mas negociada, sem que haja necessidade de entregar seus companheiros, porque isso significaria um embaraço não só moral, mas também pragmático. Evidentemente, isso colocaria suas vidas em risco. Mas a possibilidade de sair e de encontrar respaldo para essa saída, uma negociação superior, isso esvaziaria segmentos importantes, aqueles que estão empurrados para esse caminho e não tem volta. Não tem volta. Eles serão fuzilados, eles serão mortos, eles serão tratados como arquivo a ser destruído. E um último ponto, só para não deixar passar. Aconteceu alguma coisa que é também, a meu juízo, inaceitável. A direção nacional do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, destituiu o doutor Daniel Sarmento, advogado, que vinha sendo responsável pelo acompanhamento da ADPF 635, destituiu do seu papel, um papel que ele cumpria com sua equipe com grande competência e dedicação. A ADPF 635 foi o que houve de mais avançado. Aí você pergunta, avançado por quê? Porque é uma manifestação superior da justiça para que as polícias respeitassem a Constituição e algumas regras triviais de bom senso.
E isso tem sido objeto de insultos por parte de lideranças institucionais no Rio de Janeiro, inclusive do governador, fazendo dessa peça justificativa para a criminalidade no Rio, para o problema todo. E o PSB, nesse momento, não querendo se comprometer, dadas as pesquisas de opinião, simplesmente exonerou da sua função o doutor Daniel Sarmento e sua equipe, sinalizando claramente, acabou a DPF do ponto de vista, então, dos Amit, Cury, das entidades sociais, dos movimentos sociais e do clamor que essa DPF canalizava. Isso é dramático, é preciso que a gente reconheça a importância da DPF. Olha, muitas questões aqui. Vou passar para o professor Marcos Rolim para comentar a questão da DPF, portanto, e também da porta de saída, que ficou aqui. Enfim, o público está reagindo bastante. Eu vou trazer alguns comentários aqui ao vivo do nosso público, estamos ao vivo aqui. Rafael está dizendo: as pessoas são influenciadas pela grande mídia que apoia explicitamente essa carnificina. Também pode ser um debate depois a gente falar da postura da imprensa brasileira de maneira geral diante disso. Dé Guzmão: os verdadeiros marginais estão fora das favelas, habitam em condomínios de luxo, têm escritórios da Faria Lima e grande maioria está na política. É uma situação complicada. Maria da Conceição: a resposta está na Operação da Bahia, citada aqui, 40 criminosos presos, nenhum morto. Somos contra, não prenderam os cabeças, ou que com mandado de prisão. Só 7 contra. Está meio truncado aqui o comentário no final, mas está lido. Maria Alice de Castro Vatavuk está dizendo: excelente discussão, sem passar pano. Se o governo não criar um Ministério de Segurança Pública que funcione, teremos derrites em ação. Elizabeth Belísio: a unificação das carreiras é ótima. Nas academias de polícia deveria ter letramento racial e social. O policial tem que entender que é ser negro e pobre. Acho que é isso que está aqui implicado. Professor Marcos Rolim, vamos lá. Vamos lá. Não, primeiro deixa eu só dar o crédito, que eu achei aqui a fala da Marilis Pereira Jorge, que aliás é uma profissional maravilhosa, assim, muito competente. Ela escreve o seguinte: parte de quem aplaudiu não está vibrando por ideologia, está gritando por desespero. Foi uma chacina, sim, mas se queremos mudar o resultado, precisa entender por que tanta gente enxerga naquele tipo de barbárie um alívio momentâneo. Eu acho que essa é a frase dela que eu tinha lido, daí eu tirei essa expressão, né, de que é uma reação de desespero também das pessoas quando elas apoiam. Eu acho que ela tem toda a razão, né? Bom, sobre a DPF das favelas, eu quero só lembrar uma questão que está conectada, né? Quando o STF toma essa decisão, isso foi em plena pandemia, enfim, então foi uma decisão um pouco fora da curva, era uma situação muito especial do Brasil, debaixo de uma realidade pandêmica, né, e a polícia fazendo operações e matando gente no morro. Então se faz essa tentativa de um mínimo de controle, de um mínimo de regramento, né. Agora, qual é a questão também de fundo aí? Aquela que o professor Luiz Eduardo havia mencionado antes. Nós temos, pela Constituição Federal Brasileira, uma responsabilidade que foi atribuída ao Ministério Público de exercitar o controle, de realizar o controle externo da atividade policial, né? Então, é responsabilidade constitucional do Ministério Público fazer o controle externo da atividade policial. Na prática, isso aqui não é nenhuma condenação ao Ministério Público, mas na prática, o Ministério Público nunca realizou efetivamente esse controle, da onde se pode deduzir que o Ministério Público não tem essa vocação. É também uma instituição super importante para o Brasil, ela é decisiva para todas as áreas que a gente queira pensar. O Ministério Público tem um papel constitucional muito importante, muito relevante, mas esta atribuição não parece que seja a atribuição assim adequada que foi dada a ele. Talvez tenha sido um erro de atribuir ao Ministério Público essa atribuição. Agora, se nós não temos controle externo da atividade policial, e é disso que se trata, porque o controle que acontece ele é muito assim cartorial, burocrático. Então, o Ministério Público pede para a polícia quantos inquéritos foram feitos, quantos foram concluídos, etc, etc. É um controle cartorial, digamos, mas não sobre a atividade policial mesmo. Então, o tema da violência policial, o tema do racismo, o tema da tortura, há um conjunto de... A corrupção policial, meu Deus do céu, entendeu? Quer dizer, são temas que estão muito fora da preocupação em geral do exercício desse controle. Então, seria preciso abrir uma discussão no Brasil sobre como se faz um controle efetivo, um controle externo efetivo sobre a atividade policial. Em todas as democracias do mundo, se a gente for olhar assim, para os países mais desenvolvidos, eles montaram engenharias institucionais muito fortes de controle interno e externo, né? A gente, na verdade, está devendo muito. A gente não tem um sistema eficaz, né, que seja, de fato, capaz de produzir controle externo. Grande parte dos policiais, por exemplo, que são matadores,
passam durante muitos anos na atividade policial sem que ninguém faça nada com relação a eles. Pegue-se o caso do Rony Lessa no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Quer dizer, as pessoas não sabiam que ele era um matador, não sabia que ele fazia venda de fuzis para o crime organizado. Aliás, a maior apreensão de fuzis do Rio de Janeiro foi na casa do Rony Lessa, vizinho do condomínio, né, no mesmo condomínio que morava o Bolsonaro. Ali se apreenderam mais fuzis do que agora na operação, essa mega operação do Rio de Janeiro. Então, não sabia que o Rony Lessa prestava serviço de segurança para o jogo do bicho no Rio de Janeiro, anos e anos, profissional da Polícia Militar. Então, onde é que está o controle externo da polícia? As nossas polícias hoje, e eu digo isso em favor dos bons policiais, porque eles são as primeiras vítimas disso que eu vou dizer aqui agora, mas as polícias brasileiras, em vários lugares, em vários estados, estão infiltradas pelo crime organizado. O crime organizado infiltrou nas polícias. Então, tem gente dentro das polícias vendendo armas para o tráfico, vendendo armas para o crime organizado. Tem gente nas polícias, você sabe disso, passando informação. Vai ter uma operação, avisa o cara para o cara escapar, entendeu? Aliás, não sei se todo mundo notou isso, mas os principais líderes do CV, que seriam alvos principais dessa operação, fugiram, não estavam lá, né? Como é que fugiram? Eu tenho curiosidade de saber, porque a polícia monta uma operação com 2.500 policiais, faz a estratégia de martelo e bigorna, né? Quer dizer, junta dos dois lados para imprensar os caras, e essa barreira foi furada, não sei bem como, por quem, e os principais caras, do DOC, inclusive, escapam daquele cerco. Então, não seria surpreendente se amanhã depois a gente descobrir que alguém tomou dinheiro aqui para conseguir garantir essa fuga, não é? Essa proteção. Isso ameaça os próprios policiais, aqueles que são honestos, que trabalham, que expõem a sua vida em risco, né? De repente tem um colega ali que está trabalhando em quinta coluna, digamos, trabalhando para o crime organizado. Quem é que trata disso? Quem cuida disso? Quem é que está fiscalizando isso, né? Então, a rigor, nós nem precisaríamos de uma DPF como essa, das favelas, se tivesse um controle externo efetivo. A DPF surge na ausência de controle externo. E esse é um tema central, assim, para a reforma policial no Brasil, para a reforma da segurança. O governo deveria abrir uma discussão franca, absolutamente franca, com todos os órgãos, né? Com a sociedade. Qual é o controle externo que se deve ter? Vamos ver a experiência internacional. Como é que nos Estados Unidos faz a controle externo? Como é que na Inglaterra se faz controle externo da polícia? Né? Por que isso é tão importante? Né? Esses são temas que me parecem assim, decisivos também. Luiz Eduardo, quer comentar um pouco dessas posições aqui do professor? Sim, a nossa questão-chave, eu acho que há algumas, né? Mas uma delas, talvez a decisiva, é a do controle dessas instituições. Elas se autonomizaram ilegalmente, inconstitucionalmente, se converteram em enclaves institucionais refratários à Constituição e à autoridade civil republicana, a autoridade política. Os governadores não comandam propriamente as suas polícias, embora eles possam perfeitamente negociar com elas, de acordo com seus interesses, algumas iniciativas, algumas operações, evidentemente. Mas a sociedade não tem ingerência, não tem informações, não há nenhuma transparência, e nós tivemos, eu acho que esse é um dado definitivo, absolutamente definitivo, de 2003 a 2024, 22.361 mortes provocadas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, mais de 22 mil pessoas morreram por ações policiais no estado do Rio de Janeiro. E menos de 10% dos casos chegaram aos barros dos tribunais. Ponto final. Ponto final. Não há mais do que dizer, seja por omissão, seja por uma cumplicidade ativa, foi negligente e autorizou... Deixa eu só... Repete o número, 22 mil pessoas, 22.361 pessoas foram mortas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2024, inclusive. Tá? Eu acho que isso é suficiente, é autoexplicativo. Então, nós precisamos de controle externo. Nós precisamos, de alguma forma, voltar a submeter as polícias à autoridade. A autoridade, em última instância, da sociedade, mas pelas mediações adequadas. Então, Eduardo, me permite só uma parte, só porque, claro, porque depois eu não vou conseguir me lembrar disso.
Claro. Isso que envolve o controle externo é também uma medida que pode ser muito importante para os policiais brasileiros. Por quê? Porque eles também são violados dentro das suas corporações e ninguém dá bola para isso. Quando a gente tem os indicadores que nós temos hoje de, em alguns estados, 8 suicídios para cada morte de policial em serviço, então morrem mais policiais por suicídio do que no confronto, quem é que está cuidando disso? Então, assim, a proteção desses policiais, que às vezes são humilhados, são desrespeitados, são tratados como se fossem bucha de canhão, quem trata disso? Quem garante a segurança do policial que vai para uma operação sem colete, com colete vencido, sem proteção para cumprir um mandado judicial, que a justiça manda, o cara tem que ir lá. Ele pode ser morto. Isso. Ou um jovem que formado há 40 dias na Polícia Civil. Está numa operação dessa. Está numa operação dessa e morre numa operação dessa. Como é possível que isso não implique responsabilidade? Às vezes a gente fala em controle externo e parece para o policial que é para controlar o trabalho dele. É também, mas é também para protegê-lo das arbitrariedades dentro das corporações. Claro. Muito bom que você tenha lembrado disso. Eu acho também a gente não pode pensar mudanças importantes nessa área sem falar de política de drogas, encarceramento em massa e sistema penitenciário. Aliás, o Marcos, quando eu o conheci, ainda não pessoalmente, já o conhecia pela trajetória, nos anos 90, ele já já investia na questão penitenciária, no sistema penitenciário, e já se destacava como alguém da sociedade, no mundo político e também no mundo da cidadania, como alguém que se preocupava com o que acontecia no sistema penitenciário, que era de uma gravidade absurda e continua sendo. Quer dizer, nós vamos prendendo em massa milhares e milhares de jovens, por exemplo, envolvidos, digamos, no varejo dos negócios das substâncias ilícitas e os entregamos para unidades prisionais nas quais eles não encontram a presença do Estado, cumprindo a lei de execuções penais, mas, ao contrário, grupos criminosos, facções, e tem de negociar com elas para garantir a sua sobrevivência. E a negociação vai implicar seu envolvimento futuro. Então, nós estamos como que empurrando essas pessoas para que se tornem força de trabalho para as facções que vão assim aumentando a chamada política de segurança, aumenta a pena, aumenta a prisão e fortalece facção. Nós esquecemos simplesmente que há a prisão é a grande universidade do crime. Mas você sabe, Conde, que eu acho que essa expressão, que é correta, sim, em alguma medida, mas eu acho que essa é uma expressão problemática porque ela sugere uma espécie de contágio moral, de contaminação cultural e ideológica. Eu acho que é muito mais prático e mais fácil de entender se nós dissermos que alguém que chega numa unidade prisional precisa garantir a sua sobrevivência e precisa, portanto, negociar com quem manda. Isso eu acho que é mais simples. E se você, então, vai depender durante alguns anos da sua vida da proteção de uma certa entidade, você, não tendo como pagar por essa proteção, vai ter de entregar a sua vida futura a essa entidade como forma de pagamento. É a lealdade subsequente, é o vínculo subsequente com uma organização. E a gente está organizando as pessoas criminalmente, né? Então, esse mecanismo é alguma coisa abjeta e tem a ver com a política de drogas e com a forma pela qual só se prende em flagrante delito, porque nós temos mais e mais polícia ostensiva, polícia militar que é proibida de investigar, mas pressionada a prender, tem de fazê-lo em flagrante delito. Então, a sua produtividade é medida pelo aprisionamento, né? Pelo número de prisões, etc. Então, nós vamos inchando aí esse universo, o sistema penitenciário, e fortalecendo as facções, e dizemos que estamos lutando contra as facções, Conde. É alguma coisa inacreditável. Paradoxal. E nós não falamos ainda, eu acho que do fundamental, que são as armas. A questão-chave aí, se nós estamos falando em controle territorial, é falar das armas. Não adianta você afastar determinado grupo por uma incursão utópica, circunstancial,
esse grupo retorna ou outro grupo coloniza esse território. Enquanto houver grupos armados com seus próprios projetos de poder, você vai ter sempre essa corrida entre gato e rato, mesmo que você tenha uma instituição que busque livrar-se dos controles territoriais, você vai ter sempre esse tipo de disputa, dada a natureza social, socioeconômica das nossas cidades, particularmente do Rio de Janeiro. Então, a questão das armas é absolutamente decisiva. Todo mundo diz, bom, elas não são fabricadas nos morros, nas comunidades. Todo mundo sabe que elas chegam lá, e chegam com a anuência de segmentos policiais. Mais do que isso, com a participação ativa desses empreendedores criminais, que estão nos dois lados, não são nem policiais, nem criminosos, são policiais criminosos, e tem segmentos aí poderosos que atuam dessa forma. Durante o governo Bolsonaro, houve uma liberação geral da circulação de armas, acesso às armas, e nós já sabemos, o Rafael Soares, grande jornalista do Rio de Janeiro, já demonstrou que, por exemplo, no Alemão e na Penha, as armas vêm de um certo CAC de São Paulo. Então, tem núcleos desses supostos colecionadores, caçadores, que ainda existem e que fazem essa mediação. É claro, isso estava legalizado no período Bolsonaro, isso foi, felizmente, reduzido, mas continua existindo. Mas ficou esse rastro, né? Ficou o rastro. E se nós não investirmos fundamentalmente no controle das armas, nós vamos ter sempre esse problema, que é um problema dramático. Eu perguntei, há não muito tempo, a uma pessoa que saiu do mundo do crime, cumpriu sua pena longuíssima, saiu finalmente do sistema penitenciário, e está se reinserindo com muito esforço na sociedade, tem uma visão autocrítica da sua trajetória, e é uma pessoa muito experiente e madura. E perguntei a ele, eu tenho a minha visão, mas a sua visão certamente é mais qualificada pela sua experiência direta. Se você fosse secretário de Segurança, tivesse no meu lugar, tivesse de lidar com essa situação aqui nas favelas, o que é que você faria? Disse, bom, parar de vender arma, parar com o tráfico de arma, porque não adianta vir aqui e capturar e tentar se apropriar das armas, porque elas estão sempre inundando esse mercado ilegal. Essa é a questão-chave. Estava muito claro para essa pessoa que participou de uma posição, inclusive, de liderança no mundo do crime, que sabe perfeitamente que essa é uma questão-chave. Então, nós temos o sistema penitenciário, a questão do encarceramento em massa e da política de drogas, nós temos o problema do flagrante, que é derivado da estrutura organizacional das nossas polícias, nós temos a questão das armas e o tráfico de armas, que teria de ser objeto de uma grande obsessão da sociedade e do Estado. E esses são pontos que passam ao largo. E quero, antes de concluir, ainda, Conde, sublinhar o que o Marcos disse, que é fundamental. Eu tenho muitos amigos, sobretudo amigas, que compõem o grupo de psicologia da PM do Rio de Janeiro. Muita gente boa trabalhando na Polícia Militar, na área da psicologia. A última vez que eu levantei esse número, eram menos de 100 profissionais, imagina, né? Nós temos 40 mil policiais militares. O nível de sofrimento psíquico é uma coisa extraordinária, porque os policiais estão submetidos a risco todo o tempo e estão sempre sob o constrangimento de colegas que foram para o crime, colegas milicianos que sabem onde eles moram, que impedem, portanto, que eles denunciem e os confrontem. Eles estão sob situações de humilhação interna, eles vivem o problema do segundo emprego ilegal e informal e por aí vai. Muitas vezes alcoolismo, drogadição, nós temos questões severas e muitos suicídios, como disse o Marcos, né? E a gente não pode deixar de lado a segurança privada informal e ilegal. Eu tinha uma proposta que eu acho que ainda é atual, infelizmente, é dizer o seguinte:
o governador que fosse sério, primeiro acabaria com essa brincadeira de 3 secretarias. Isso é um escândalo, né? Secretaria de Polícia Militar, Secretaria de Polícia Civil e Secretaria de Segurança. É um negócio estapafúrdio. Primeiro isso, para minimamente integrar. E segundo, eu daria 3 meses para os policiais que são empreendedores, que agenciam, que ganham muito dinheiro na segurança privada, informal e ilegal, que eles resolvessem sua vida, né? Ou abdicassem dessa prática, ou saíssem da polícia, né? E legalizassem os seus negócios em nome das sogras, dos cunhados. Isso é alguma coisa absurda, e mais da metade das polícias no Rio de Janeiro estão envolvidas, não agenciando, ganhando muito dinheiro, mas procurando complementar a sua renda, né? Fazendo um biscate na segurança privada. Isso aí abre brecha para a milicianização, como nós sabemos, né? Os grupos começam a se autonomizar, a produzir insegurança para vender segurança, criam situações de chantagem, às vezes até em bairros afluentes, bairros nobres, isso acontece no Rio de Janeiro todo dia, e isso passa ao largo. Isso passa ao largo. De novo, a questão do controle. Olha, eu fico impressionado com a quantidade de coisas. Nós estamos indo na raiz aqui do problema, em várias camadas dessa raiz, e alguém dizer que os setores democráticos, não vou nem falar à esquerda, não tem discurso para segurança pública. Como nós temos tanta coisa para fazer, tanta coisa para falar, tanta coisa para discutir, vou passar para o professor Marcos, que acho que tem muita coisa aqui que o Luiz Eduardo falou e precisa ser... Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, mas não por acaso o Luiz Eduardo e eu estamos fora da política há muito tempo. Porque no ambiente político brasileiro essa muita coisa não transita muito legal, mas enfim. Não. Quero só fazer uma observação, Conde, porque é uma outra camada, assim, aproveitando que o Luiz Eduardo falou sobre as prisões, né? Há uma coisa meio que nem todo mundo já, acho que percebeu isso, mas a gente tem, assim, de um lado, um discurso sobre prisões no Brasil, que vem dos setores mais conservadores e agora da extrema-direita, que é basicamente o seguinte: tem que prender tanto quanto possível, e prende e joga a chave fora, deixa os caras lá, porque é isso que funciona, a prisão é para neutralizar as pessoas. Então, não faz nada com relação à execução das penas, simplesmente prende, tá? Esse é um discurso mais tradicional da direita. Mas qual é o discurso, assim, normal da esquerda? A esquerda diz o seguinte: as prisões não funcionam, ninguém melhora na prisão, então não se faz nada com relação às prisões. A ideia que aparece aqui é a ideia do abolicionismo penal, que é uma utopia de que, bom, no futuro a gente vai um dia ter uma sociedade justa e coisa e tal, que não vai ter prisão. O que eu acho que é uma ideia muito interessante, mas do ponto de vista prático ela não me diz nada, não opera na realidade cotidiana como política, não pode operar como política. Então, na prática, a direita brasileira e a esquerda brasileira se encontram por motivos bem diferentes, opostos, né, com justificativas opostas, na mesma antessala da inexistência de política pública para as prisões, entende? Então, eu não tenho política prisional, eu não tenho política de execução penal, eu não sei o que funciona nas prisões, o que pode funcionar, porque é errada a ideia de que nas prisões nada funciona. Nós temos toneladas de evidências no mundo inteiro, de pesquisas, que mostram que algumas abordagens nas prisões funcionam, podem, inclusive, contribuir muito para que as pessoas saiam do crime, desistam do crime. O tema da desistência do crime é um tema muito estudado no mundo inteiro. No Brasil, a gente não estuda sobre esse conceito de desistência do crime, que o Eduardo mencionou aqui agora, como é que as pessoas saem do crime. Muitas pessoas podem sair do crime e, de fato, saem. O que funciona, o que pode ajudar as pessoas a sair do crime, né? Enfim, então, prisões é uma coisa muito importante, é uma camada, porque nós temos aqui um processo, eu digo assim, eu costumo dizer que é uma espécie de parceria público-privada, não oficial, entre o Estado e o crime organizado, né? O crime organizado hoje não precisa mais se preocupar com recrutamento para as facções, o Estado recruta para ele. Quer dizer, eu trago para as prisões um monte de jovens pobres envolvidos com esse varejo do tráfico. Muitos deles, inclusive, não estão faccionados. É uma outra coisa importante que as pessoas não sabem. Nem todo mundo que vende drogas faz parte de facção. Muitos jovens estão na periferia, na ponta, vendendo drogas que vêm de uma facção, mas quem está vendendo ali não é da facção, quem está na boca não é faccionado. Depois que, necessariamente não é faccionado, né? Depois que entra na prisão, todos eles serão membros de uma facção, porque eles precisam sobreviver, como disse o Luiz Eduardo. Então, essa parceria público-privada, não desejada por ninguém, ela está operando. Para dar uma ideia disso, Conde, aqui no Rio Grande do Sul tem um juiz, meu amigo, aliás, um grande juiz gaúcho aqui, chamado Sidney Bruzuska. Ele foi corregedor do sistema penitenciário durante muitos anos.
E há uns anos atrás, o governo do estado construiu um complexo prisional aqui na cidade de Canoas, muitas vagas, enfim, demorou muito para o negócio abrir, porque tinha problemas estruturais lá na obra. E ele me relatou isso, que ele estava ouvindo uns presos no Presídio Central, aqui de Porto Alegre, presos faccionados, e um desses presos, que era líder de facção, vira para ele e diz assim: doutor, quando é que vamos abrir lá a penitenciária de Canoas? Quando é que vamos ocupar lá a penitenciária de Canoas? Pressionando, né? Ele estava super interessado na abertura, por quê? Porque o domínio das facções sobre os presídios é também fonte de lucratividade para as facções. É todo um mercado, imagina, um presídio com milhares de pessoas, a venda, né, de produtos, o controle da cantina, tudo isso passa pelas facções. Então, isso virou mercado também para as facções, além do recrutamento para a própria facção. Então, esse é um ponto assim, muito importante. E o segundo que eu queria falar sobre a guerra contra as drogas é o seguinte: como o Luiz Eduardo falou, como as prisões, a grande maioria das prisões do Brasil é feita em flagrante, é o flagrante presumido, né? Não é aquele flagrante do policial que vê alguém produzindo o crime, mas é o flagrante que se dá até 24 horas depois da prática criminal, porque se presume que aquela pessoa praticou o delito. Então, um flagrante mais ou menos assim, não peremptório de prova, mas que, enfim, induz, né, permite a prisão daquele suspeito. Muito bem. A polícia militar está na rua fazendo prisão, ela vai prender quem no tráfico de drogas? Pessoas que estão no varejo, porque é o que ela pode atingir. Ela não vai chegar na lavagem de dinheiro, ela não vai chegar no transporte mais, né, dessa droga que vem de outros países, etc. Não chega, porque para isso precisa ter investigação. Muito bem. Mas quando nós chegamos na droga, vamos pensar assim: a polícia apreendeu um caminhão que veio do Paraguai com 5 toneladas de maconha. Então, quando acontece um evento como esse, nós vamos ter lá a foto, né, daquela quantidade enorme de droga apreendida, a polícia vai ficar bem faceira, bem feliz, porque a inteligência funcionou, eles apreenderam aquela droga. A pergunta que eu quero que as pessoas que nos acompanham procurem pensar sobre isso é o seguinte: o que acontece depois dessa apreensão? A droga foi apreendida, 5 toneladas. Vocês acham que o cara que comprou a droga aqui no Brasil, lá do traficante paraguaio, tá? Ele vai ligar para o traficante e falar assim: mano, deu mal, a polícia pegou o carregamento aqui, infelizmente não vou poder te pagar. Vocês acham que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer de jeito nenhum, porque é uma regra fundamental do tráfico de drogas. O modelo de negócio tem essa regra: não há dívida que não é paga, não existe dívida que não seja paga. Toda dívida contraída será paga. Então, prendeu a droga, o cara que comprou vai ter que pagar. O que ele fará para pagar, Conde? Ele vai meter assalto, ele vai deslocar, ele vai migrar do tráfico de drogas para o crime patrimonial para pagar o traficante, porque deu zebra, a droga dele não chegou, então ele está descapitalizado. Então ele vai se capitalizar migrando para o crime. Então, para outro tipo de crime. Então, quando a gente nota esses dados, a gente nota claramente o seguinte: vejam, você pode olhar em qualquer estado, vão lá no site da Secretaria de Segurança do seu estado e olhem os números sobre apreensões de drogas no seu estado. Tá lá os números, ano a ano, tá? É sempre crescente, é sempre crescente. Cada vez mais as apreensões de drogas em cada estado brasileiro aumentam. A polícia olha para esses dados e fala: viu, a gente está trabalhando melhor, porque está apreendendo cada vez mais droga. A gente olha e fala: estão vendo que as apreensões não funcionam, porque cada vez vocês aprendem mais e sempre tem mais droga para aprender no ano que vem? Então, nós estamos produzindo migração de violência com a política de drogas em curso no Brasil, seja pela parceria público-privada dos presídios com as facções, né, com o recrutamento de facção, seja pela migração do crime para crimes violentos, como o assalto, por exemplo, porque o sujeito foi descapitalizado por uma apreensão. Então, não adianta, esse não é o caminho. De fato, eu concordo muito com o Luiz Eduardo quando ele fala que a questão central é a violência, e para enfrentar a violência, a gente tem que enfrentar o tema das armas, né? Tem que ter estratégias para isso, né? Há estratégias, inclusive, além do controle de armas, por exemplo, a estratégia da dissuasão focada, que está sendo aplicada aqui no Rio Grande do Sul já há algum tempo, com resultados impressionantes. A taxa de homicídios no estado, especialmente na região de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, vem caindo consistentemente já há alguns anos, por conta dessa estratégia. Sempre que há um homicídio aqui na região metropolitana, a Polícia Civil identifica que esse homicídio é disputa de facção de drogas, ela vai até o presídio falar com o chefe dessa facção, fala: cara, esse homicídio aqui é teu, e agora é o seguinte, nós vamos adotar um protocolo aqui, tem várias medidas, todas legais, né, de repressão, que vão impedir o teu negócio. Então, a primeira medida é o seguinte: tem um corpo no chão numa vila de Porto Alegre, 200, 300 policiais militares e civis vão para essa região e ficam parados em frente a toda essa região onde há tráfico, as bocas, enfim, e naquele dia não se vende um grama de substância ilícita. Quer dizer, o negócio do cara aquele dia não lucrou. No segundo dia estão lá de novo, e de novo esse negócio paralisou por conta da presença dos policiais.
O sujeito que está preso, e as lideranças do tráfico estão presas, ele percebe o seguinte: se eu continuar matando, eu vou me descapitalizar. Então ele dá ordem, para a matança, para de matar. E a taxa de homicídios começa a cair. Então, isso diz respeito assim, a uma estratégia de policiamento que funciona na redução dos homicídios. Foi criada por um sujeito chamado David Kennedy, um criminólogo norte-americano, que está sendo aplicada com sucesso em vários lugares do mundo, sempre colhendo bons resultados. Esse é o tema do chamado policiamento com base em evidência. A gente precisa trabalhar com aquilo que produz resultado. Ninguém inventa a roda, ninguém vai, entendeu? Tem que ter um diálogo com a ciência, né? Os bons policiais sabem que é preciso dialogar com as evidências científicas. A gente não faz segurança pública com base em ideologia, sabe, Conde? Eu acho que a grande fragilidade que eu estou identificando aqui, a gente está chegando no final do nosso debate, muita gente aqui no bate-papo pedindo cortes e cortes aqui, eu vou fazer vários, viu, pessoalmente, porque até vou reassistir tudo que foi dito aqui, porque muitas coisas foram ditas, vamos organizar isso e vamos colocar nas redes para tentar promover justamente essa discussão qualificada na cena do Brasil. Mas é que a questão é política, né? A grande fragilidade é a política, porque questões técnicas estão postas, né? A história, né? O Brasil tem pesquisa na área há muito tempo, né? Vocês são dois professores aqui absolutamente de excelência, com vários livros publicados que sabem muito bem disso. A gente sabe porque conversa, convida as pessoas que participam da questão da segurança pública no Brasil. Agora, questão é política. Precisamos... Até que vocês disseram aqui, falando, por isso que nós não estamos mais na política, né? Porque é difícil. Agora, acho que a gente não sai da política também, né? Direta ou indiretamente, a questão é promover, mobilizar a sociedade. Para terminar, só vou colocar aqui os comentários na tela. Maristela Zancan dizendo, não bastasse esse grande imbróglio, depois tem o sistema prisional, do qual Marcos Solim é o grande estudioso. Olha aqui, o pessoal já conhece aqui nossos convidados. Edson Antunes, a polícia sempre cobrou ágio do tráfico, fato de Israel Alves, aqui, comovente isso aqui, né? Conde, eu vivi isso na pele desse jeito, meu filho, com 18 anos e 6 meses de idade, foi preso, condenado a 10 anos de prisão. Essa condenação de 10 anos é a prática da primeira instância. Olhem os números. Maristela Zancan, essa conversa merece um corte para divulgação, merece vários, serão feitos. Maria Helena, faça um corte das falas dos professores urgente. Meus queridos convidados desse debate que eu aqui já deixo que é histórico para mim. Eu entrevisto muita gente e hoje muita coisa foi dita aqui, realmente de alta relevância para esse debate. Se quiser fazer considerações finais, vamos lá, 1 minuto para cada. Luiz Eduardo. Deixa eu começar para o Eduardo falar por último. Então, você que sabe. Tá bom. Não, Conde, só quero agradecer o convite, de fato foi um prazer participar aqui, embora o tema seja tão duro, tão difícil, né? E quero fazer só um disclaimer aqui. Nós somos professores, somos pesquisadores há muito tempo, né? O Luiz Eduardo é o grande professor que eu escolhi para a minha vida, né? Costumo dizer isso para ele, que sempre estou aprendendo com ele. Nossa, eu tenho aqui uma prateleira inteira com livros dele aqui. É sempre assim uma coisa impressionante conviver com ele. E quero agradecer muito também todos os ensinamentos que ele sempre nos deu. Mas quero dizer, acho que o Eduardo também concorda com isso, que o fato de nós sermos pesquisadores, não nos dá o monopólio da verdade. Nós temos muita coisa a aprender. Eu aprendo muito, o Eduardo também, com os profissionais da segurança, com os policiais. Eles trazem coisas para nós que a gente não conhece, né? Eu quero fazer esse alerta porque a extrema-direita tem até se apropriado de fatos aí que eu não vou rememorar aqui, mas ela tem feito ataques absolutamente injustos, né, aos chamados especialistas de segurança, e aquele discurso rasteiro, tipo assim, quem não tem coturno não pode falar de polícia, quem nunca pegou uma arma não pode falar de polícia. Seria mais ou menos como dizer o seguinte, né, Conde? Quem pode falar sobre tabagismo? Só o fumante pode falar sobre tabagismo? Ou o cientista que estuda os efeitos cancerígenos não pode falar porque nunca fumou, né? Então, assim, são coisas distintas. Tem coisas sobre as quais eu não falo, o Luiz Eduardo não fala. A gente não entende lá de abordagem, de armamento, de estratégia lá de policiamento, que o policial sabe disso, é ele que conhece. A gente tem que aprender com eles, trazer a sua experiência para o diálogo. E tem coisas que os policiais talvez possam aproveitar da gente, porque eles não têm o tempo de estudo, de pesquisa que a gente tem. Então, essa relação entre policial e segurança pública e investigação, ela é muito importante. A gente não é dono da verdade, a gente só quer, de fato, contribuir como pessoas que estudam isso há 30, o Luiz Eduardo há mais anos, enfim, isso faz muita importância para todo mundo. É só isso, e de novo aqui agradecer o convite e o prazer de estar do lado desse gigante aqui, que é o Luiz Eduardo Soares. Imagina. Prazer todo meu estar ao lado do Marcos
e ao seu lado, Conde. Que bom, que legal que foi essa conversa. Eu espero que a gente venha ter uma outra oportunidade, quem sabe, para aprofundar um ou dois desses temas, e para que isso tenha uma sequência. Eu lembro que os policiais frequentemente estão impedidos, inclusive, de participar da conversa pública e até de conversas privadas relativas à segurança pública e às suas próprias instituições, né? Quando nós elaboramos a PEC 51, com muita participação de segmentos policiais também, nós realizamos no Rio de Janeiro, depois que o senador Lindbergh apresentou a PEC, uma reunião com policiais, militares e civis, poucos, 20 e poucos, e 2 deles foram presos quando voltaram aos seus estados, porque eles não esconderam que estavam conversando sobre uma PEC que diz respeito à segurança pública, diz respeito às suas instituições, e isso foi considerado inaceitável. Para todos que nos estão ouvindo e todas, têm uma ideia da dificuldade, no caso da Polícia Militar, porque eles, de fato, estão impedidos de falar, de pensar e pensar publicamente, de participar. Então, isso é um obstáculo muito importante e muito sério. E, para concluir, eu fiquei de lhes dar o sobrenome do doutor Júlio Araújo, procurador federal, que questionou o governador do estado do Rio de Janeiro e foi impedido de fazê-lo por ordem do Conselho Nacional do Ministério Público, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que, entretanto, se calou diante da calamidade, diante do massacre. Nós vimos mais uma vez, então, reforçando aquilo que nós tínhamos dito. Mas, enfim, muito obrigado, Conde, por esse espaço, muito obrigado, Marcos, pela participação e a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Eu que agradeço imensamente, Luiz Eduardo Soares, professor Marcos Rolim. Logo estaremos juntos novamente, espero. Vamos fazer esse debate, vamos estimular esse debate. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui, continuem com a gente. Giro das 11 volta amanhã às 11 horas.